A paz do Senhor Jesus, a palavra que eu tenho para você hoje está no livro de Gênesis, capítulo 41, a partir do verso 40, 41 e 42. A palavra de Deus fala que o rei da época no Egito colocou José como seu governador. Tirou o anel da mão dele, colocou na mão de José e ele passa a ser governador do Egito, ele passa a governar toda aquela província. Deus mostra para José o sol e a lua. Deus mostra um sonho para José quando ele está junto com os irmãos deles. Deus mostra o sol, Deus mostra a lua se curvando diante dele. Deus não mostrou no sonho para José que tinha prisão. Deus não mostrou no sonho para José que os seus irmãos iriam vendê-lo, que José ia ser caluniado, difamado, que José ia ser acusado, que ia ser vendido, que ia ficar preso por ser justo e correto. Deus não mostrou nada disso para ele. O que Deus mostrou para José? Deus mostrou o sol e a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. A promessa de Deus é grande, você se alegra, mas você não sabe o processo. Deus fala tanta coisa a você, Deus mostra tanta coisa a você, Deus promete tanta coisa a você, mas parece que você olha e fala: meu Deus, não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Quero dizer para você, fica tranquilo. Quero dizer para você, fique em paz. Aquieta teu coração. Aquilo que foge do seu controle é processo que Deus tem para colocar você no caminho da promessa. Aquilo que foge de repente das suas mãos, aquilo que foge do seu controle no seu trabalho, aquilo que foge do controle na tua casa, é Deus te marcando, é Deus te colocando no caminho da promessa. A dor e o sofrimento estão te colocando numa vida de propósito. A dor, o sofrimento, as perdas só estão te colocando em uma vida de propósito. Olha só o que o José teve que passar para chegar no propósito que Deus estabeleceu. Foi um processo árduo, um processo dolorido. Deus não ia falar para você da prisão. Deus não ia falar de repente para você da perca de emprego. Deus não ia falar para você da necessidade dentro da sua casa. Deus não falou nada disso para José. Deus não falou da prisão. Deus não falou do processo que ele ia passar. Deus não falou do poço. Deus não podia falar nada disso. Por quê? Porque Deus ia tratar com ele, Deus ia tratar com a família dele. Então Deus não fala. Deus não fala o processo que você vai passar, porque senão você desiste. Deus só fala para você, Deus só lança a promessa a você, ele só te conta o final. Porque se ele contar o processo, se ele te contar o processo da promessa que ele te fez, o processo da promessa que ele estabeleceu para a sua vida, você desiste no meio do caminho. Por isso que Deus contou só o final para José. Por isso que de repente Deus contou para você só o final. A promessa de Deus vai se cumprir. Acredita nessa palavra, que a promessa de Deus ela vai se cumprir na sua vida. O que falta para a promessa se cumprir na sua vida? Essa pergunta eu deixo para você. O que falta para a promessa de Deus se cumprir na sua vida? Eu vou te responder. Para a promessa de Deus se cumprir na sua vida, se cumprir na minha vida, falta a gente entrar no propósito. Às vezes acontece de a gente fugir do propósito. Às vezes nós estamos caminhando numa direção, naquela direção que Deus determinou, que Deus estabeleceu, que nós caminhássemos nela. E Deus ele olha para você e fala assim: meu filho está no meu caminho, meu filho está trilhando onde eu escrevi para ele trilhar. Aí lá na frente você desvia,
lá na frente você pega um atalho, lá na frente você sai de lá, você saiu do processo. Você saiu do processo, não que você não vai alcançar o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, mas você vai pegar atalhos. E às vezes pegando atalhos você vai sofrer. Às vezes pegando atalhos você acha que você vai conseguir chegar mais rápido no propósito que Deus estabeleceu, e não vai. Você vai quebrar a cara, você vai se entristecer, você vai se frustrar, mas Deus é tão misericordioso Deus é tão misericordioso que Ele faz? Ele pega você, coloca de novo na direção, é a luz do seu caminho, é a luz dos seus pés, te coloca de novo no caminho dele para você trilhar, para você chegar no propósito que ele estabeleceu. Então, o que falta para nós alcançar a promessa é nós entrarmos no propósito. O propósito vai te levar para a promessa. O propósito de Deus vai te levar para a promessa que ele estabeleceu. Ele tem um propósito na sua vida e ele também tem uma promessa, mas só que para você chegar nessa promessa que ele estabeleceu para a sua vida, para você chegar no propósito de Deus, para receber a promessa que ele fez para te dar, você tem que passar por processo. Você tem que passar por processo. José, ele foi governador do Egito. José precisava passar por processos. José precisava passar por processos. E José passou por processos. Primeiro processo que José passou: colocado em um buraco, colocado em uma cisterna. Seus irmãos fizeram toda uma cena, mancharam as suas vestimentas com o sangue de um cordeiro, fizeram toda uma cena e jogaram ele no buraco. Segundo, ele foi vendido, se não me engano, pelos amalequitas, se não me falha a memória, eu preciso ver, mas ele foi vendido. Primeiro, jogado no buraco. Segundo, ele foi vendido. Depois ele foi vendido de novo para o Egito. Em terceiro, em quarto lugar, ele ficou preso no Egito. Na prisão ele foi lembrado. Na prisão ele foi lembrado. Ah, mas por que ele foi lembrado? Porque o faraó teve um sonho, chamou todos os magos, chamou toda a gente da época para tentar revelar o sonho a qual ele havia sonhado. E a única pessoa que conseguiu revelar o sonho através da misericórdia de Deus foi José. Deus já tinha montado todo o quebra-cabeça ali, Deus já tinha feito a estratégia dele, Deus já tinha montado o propósito dele. Então isso tinha que acontecer. Para quê? Para que o propósito de Deus se estabelecesse na vida de José. Você não está entendendo nada agora. De repente você não está entendendo nada agora do que está acontecendo na sua vida, mas Deus está montando um quebra-cabeça. Deus está montando a sua história novamente, e de repente você se frustrou, de repente você saiu do propósito, você caminhou por outros lugares, andou por outros lugares, mas Deus está montando um quebra-cabeça, Ele está juntando as peças, te pegando, te montando, te direcionando, porque Ele quer que você chegue no propósito que Ele estabeleceu. E isso que Deus fez com José, isso foi direcionamento de Deus até chegar a Faraó, até ele chegar a Faraó. Só que para chegar diante desse processo, diante desse propósito que Deus colocou na vida dele, ele teve que passar por um processo. Ele teve que passar por um processo muito intenso, muito doloroso, de repente na vida de José. De repente pode ter tido momentos que ele de repente pensou em desistir, pensou em parar, pensou em voltar, mas Deus tinha um propósito com ele. E ele foi fiel naquilo que Deus estabeleceu para a vida dele. Ele foi fiel naquilo que Deus colocou na vida dele, no coração dele. Ele sabia que ia vencer. Ele colocou todas as suas dificuldades, todas as suas aflições nas mãos de Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite: passe pelo processo, suporte o processo, viva o processo, porque sem o processo você não vive o propósito.
Sem o processo você não chega na promessa, você não vive o propósito. Então passe pelo processo, não importa o processo que você está passando, viva o processo, passe o processo, seja como José, perseverante, persevera. José ele foi vendido, José ele foi jogado em um buraco, José ele foi preso, foi humilhado, mas foi lembrado. E quando José foi lembrado, você conhece a história, olha só o que Deus fez na vida dele. Deus tratou com aquele povo, Deus tratou com a vida de José de uma forma tão linda que ele foi governador de uma cidade, de um estado, de um país. Ele foi governador do Egito, né? Então, pense nessa palavra, passe pelo processo. De repente você está passando por processos difíceis na sua vida, uma falta de emprego, problema com a família, relacionamento, o seu relacionamento de repente está indo de mal a pior. Mas para um pouquinho, peça a Deus, peça ajuda a Deus, que Ele vai te ajudar, Ele vai te levantar como levantou José. É só não esmorecer, perseverar, busca sempre, ora, chama a presença de Deus para a tua casa, chama a presença de Deus para a tua vida, chama a presença de Deus para o teu trabalho, você vai ver que Deus vai fazer na sua vida. Suporte o processo, viva o processo, passe pelo processo. E grava isso que eu estou te falando. Sem o processo, você não vive o propósito. Quer chegar no propósito de Deus? Então suporte o processo. Quer chegar nos propósitos de Deus? Então viva o processo. Quer chegar no propósito de Deus? Passe intensamente o processo sem retroceder. Persevera, que Deus vai lutar por você. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus, se você recebe essa palavra, declara aí nos comentários: eu recebo essa palavra em nome de Jesus, eu vou vencer, eu vou passar pelos processos para me chegar no propósito que Deus estabeleceu. Eu vou vencer, eu entendi essa palavra, quero ser como José, perseverante, não importa o que eu estiver passando, eu quero passar contigo, ó Deus, eu quero passar com Cristo, eu quero passar com o Senhor, porque o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é quem me guarda, quem me guia, o Senhor é quem me consola, o Senhor é quem me faz ficar para cima. Então não temos o processo. Se você ama essa palavra, compartilhe essa palavra, se inscreva nesse canal, nos ajude a continuar levando a palavra do Senhor adiante, nos ajude a continuar levando a palavra de Deus para outras pessoas que de repente estão feridas, machucadas, que precisam ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui para isso, para levar a palavra de Deus àqueles que têm sede e fome de justiça. E Deus é justiça. Deus abençoe sua vida, Deus te guarde, aonde você estiver, independente do horário que você for assistir essa ministração, que Deus esteja te abençoando, entrando no teu coração, entrando na tua casa, no teu trabalho, na tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe e te guarde. Amém?